crianças, vamos dar início a mais uma aula. Na aula de hoje é uma aula especial, porque nós vamos sair um pouquinho da nossa viagem da Terra Prometida, vamos sair um pouquinho de Moisés, do povo de Deus, e vamos estudar hoje sobre duas datas comemorativas que se comemoram no dia de amanhã, dia 31 de outubro. Mas antes de começar, vamos orar, falar com Deus. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada criança. Abençoe seus familiares e que essa lição elas possam entender e guardar em seu coração. Assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de começar, lembre de dar o like, dar o seu joinha, compartilhar e se inscrever, quem ainda não foi inscrito, né? Então, assim, criança, a primeira data que nós vamos estudar se chama Halloween. O que é o Halloween? É uma data em que as pessoas comemoram o Dia das Bruxas, o Dia dos Mortos. Será que é certo comemorar isso? Será que a palavra de Deus é de acordo com isso? Não, crianças, sabe por quê? Porque Deus é luz e na luz não se junta com as trevas. Então, o Halloween, ele foi criado pelos celtas. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, o povo celta criou essa data. Por quê? Porque eles comemoravam a morte e eles comemoravam aquelas pessoas que já tinham morrido. Por isso, depois disso, foi formado o Dia de Finados. Então, o Dia de Finados não é um dia para a gente estar comemorando. A gente que tem Jesus no coração, a gente sabe que quem morreu hoje está com Deus, né? Quem morreu não precisa ser comemorado, não precisa ser homenageado. Por quê? Porque estar com Deus. É certo que a morte nos traz saudade. Quando a gente perde alguém que a gente ama, que morreu, a gente fica sentindo saudade, né? Mas se morreu em Cristo, a gente sabe que está com Deus. Então, o Dia das Bruxas, foi criado também para isso. Então, Dia das Bruxas. Não é certo a gente curtir esse dia. Não é. A Bíblia condena os feiticeiros, a Bíblia condena aquelas pessoas que invocam os mortos. Se você lembrar da história de Davi, lembra que o rei Saul foi atrás de uma bruxa. O rei Saul invocou uma bruxa para poder falar com o profeta Samuel, que já tinha morrido, e por causa disso Deus castigou o rei Saul. Ele e toda a sua família morreu. Pois a Bíblia condena isso. Então, não é certo festejar o Dia das Bruxas. Não é certo também comemorar esse dia, nem achar que existe fantasma, porque fantasmas não existem. Fantasma é criação das pessoas. Quem morreu está morto, não volta. A Bíblia diz que não volta para perturbar ninguém. Então, se você morrer com Deus, se você aceitou Jesus como seu Salvador, no dia que você morrer, você vai para o céu ficar com Deus. E aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador vão ficar separados de Deus, mas também não voltam para perturbar ninguém. Então, fantasma não existe. Eles também falam sobre a abóbora, botam luzes dentro da abóbora. Essas luzes que eles botam dentro da abóbora é para poder espantar os fantasmas. Então é uma lenda sobre um homem chamado Jack, que eles dizem que morreu e que ficou vagando, o espírito ficou vagando, e aí eles botam luzes para poder iluminar o caminho. Só que isso não é verdade, Essa aí é uma lenda não existe. Então, a abóbora é apenas um fruto, apenas um vegetal que Deus criou para você se alimentar. Serve para a sua alimentação. Fala também sobre os morcegos. O morcego é apenas um animalzinho de Deus.
Tem gente que tem medo de morcego e não faz mal ter medo de morcego, porque o morcego pode morder você, trazer doenças. É um animal mamífero, mas o morcego ele serve para comer aqueles bichinhos que ficam vagando durante a noite, ficam andando durante a noite, talvez, eu não sei dizer qual é a alimentação dos morcegos. Isso aqui são bichinhos, né, que eles comem durante a noite, né, que não vai lhe prejudicar. Se você não mexer com ele, ele não vai fazer nada com você. É apenas um animalzinho que Deus criou. Eles falam também sobre gato preto, gato branco, os animais. Foi Deus quem criou. Foi Deus quem fez os animais. Deus, quando mandou Noé construir a arca de Noé, foi para salvar os animais. Porque Deus ama os animais. Você também precisa amar os animais, não é? Então, essa é a primeira data comemorativa que a gente falou. Mas existe outra data muito mais importante para você que tem Jesus como Salvador, que se chama Reforma Protestante. O que é Reforma Protestante? Primeiro nós vamos falar sobre um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge, né? Ele morava no mosteiro e ele era um homem que foi do século XVI, muito tempo atrás. Então ele era da Igreja Católica, ele ajudava na Igreja Católica, ele era um monge da Igreja Católica. E aí Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia. E quando Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia, ele viu que naquela época a Igreja Católica tinha muita coisa errada. Por exemplo, a Igreja Católica não permitia que as pessoas lessem a Bíblia. Vamos ler aqui o versículo em João 8, capítulo 32. João 8, 32, que diz o seguinte, deixa eu achar aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, se você conhecer Jesus, a verdade que é Jesus vos liberta. Nesse versículo, deixa claro que a pessoa que não conhece a Jesus como seu Salvador, não conhece a palavra de Deus, é como se estivesse presa, como se fosse um escravo, né? Então, a pessoa precisa ser liberta, precisa se libertar. Então, Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia e ele começou a ver as coisas erradas que estavam acontecendo. Então, ele fez a reforma. O que é reforma? Reforma é mudança. Reforma é mudar as coisas de uma forma que era para outra forma. Então Martinho Lutero começou a fazer isso, fazer uma reforma dentro da igreja. Ele começou a estudar e ele começou com outras pessoas também a estudar a palavra de Deus e ver que o que a igreja estava fazendo estava errado. Então Martinho Lutero criou os 5 solas. O que são os 5 solas? Nós vamos aprender agora sobre os 5 solas. Então, primeiro, só a fé. Só a fé nos faz abrir a nossa mente a entender a palavra de Deus. Só a fé, nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo sola, só Cristo. Só Cristo nos salva. Jesus foi quem veio ao mundo para morrer na cruz, para nos salvar. E Jesus, ele não ficou morto. Jesus, ele ressuscitou. Ele não está mais no túmulo. Então, só Cristo.
O outro só a graça. Só a graça de Deus pode nos dar salvação. Nenhum de nós merecemos a salvação, porque nós somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio ao mundo porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Então, só a graça de Deus para nos dar salvação. Só as Escrituras. Então, a palavra de Deus é as Escrituras. Na Bíblia, fala sobre o amor de Deus por nós. A Bíblia é a única regra que nós devemos seguir, a única palavra que nós devemos seguir, porque só a Bíblia é a palavra de Deus. Só a Deus glória. Nós devemos adorar somente a Deus. Não podemos ter dois senhores. Então, ou você anda nas trevas, ou você anda na luz. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Por isso, crianças, que não é certo a gente comemorar o Halloween, porque o Halloween é uma festa das trevas, mas nós devemos adorar somente a Deus. Então, só a Deus devemos dar glória. Então, esses são os 5 solas que Martinho Lutero viu e formou a Reforma Protestante. E com isso, nós devemos comemorar. E o dia de comemorar é o dia 31 de outubro, que é amanhã. Então, vamos comemorar os 5 solas que Deus fez, que Martinho Lutero mostrou que está na Bíblia. Só a fé, só a Cristo, só a graça, só as Escrituras e só a Deus glória. Que essa palavra possa ter ficado no seu coraçãozinho, que você possa ter entendido. Um beijo, Deus abençoe a cada um de vocês.